Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse webinar sobre comunicação persuasiva. Estou muito animado por conversar com vocês essa noite sobre esse tema. Acho que tem muita coisa interessante para a gente trocar ideia. Então, para mim é um prazer ter vocês aqui hoje e quero agradecer a presença de todos vocês aí, tá bom? Antes da gente começar, então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é a contato efetivo, ok? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Começando comigo, formado em comunicação social e marketing, com MBA em gestão empresarial e outro em neurociências e marketing. A minha carreira consolidada totalmente em vendas diretas e atendimento ao cliente. Então, percorri todos os postos, todas as atividades dessa carreira enorme, né, cheia de possibilidades, e terminei fazendo gestão de áreas de vendas em call centers. Fui eleito personalidade do ano pela revista Cliente SA e há 14 anos eu fundei então a Contato Efetivo, atendendo a uma demanda de mercado no sentido de obter orientação, estruturar processos de aprendizado empírico que as empresas até então tinham sem nenhuma consultoria, sem nenhum suporte, sem nenhuma sustentação. O nosso escopo, né, o escopo da Contato Efetivo, divide-se em 4 áreas de especialização estratégica. A primeira, vendas diretas. Então, nós temos treinamentos personalizados de 8 horas, 4 horas e 2 horas, conforme a necessidade do cliente. Esses treinamentos, como todo o nosso trabalho, sempre é personalizado. Nós fazemos um diagnóstico do cliente, da operação de vendas ou da operação de atendimento dele, e com base nesse diagnóstico nós formulamos, então, estruturamos um treinamento para que a gente possa ser o máximo de assertivo possível. Junto com vendas, nós temos o atendimento cliente, retenção e renovação também, porque há empresas com assinaturas de serviços, assinaturas de produtos, e uma vez que são captados essas assinaturas, no momento de renovação ou em algum momento da vigência desse serviço, o cliente quer cancelar. Então, a gente estruturou um treinamento sobre retenção e fidelização de clientes também. Os treinamentos na mesma linha são de 8 horas, 4 horas e 2 horas, conforme a necessidade do cliente. Além disso, nós temos o programa de mentoring, que dura cerca de 12 meses, onde nós atuamos, trabalhamos e desenvolvemos as competências e habilidades dos líderes de vendas. Então, é um trabalho extremamente importante, cheio de resultado. Nas reuniões se debate-se muito cada competência, cada habilidade, e que a gente pode ter um resultado belíssimo no fim do programa. Estamos bastante animados com os resultados que temos obtido com nossos participantes. E, por fim, o programa de gestão assistida, que, na verdade, ele engloba os 3 outros pilares aqui, onde nós fazemos desenvolvimento individual de cada colaborador da operação, do gestor até o vendedor. Ok? Então, esse é o nosso escopo estratégico aqui. Esses são os nossos clientes, uma variedade considerável em todos os mercados, em todos os segmentos. Isso nos deu uma experiência, uma visão bem globalizada do que cada canal, do que cada segmento ou empresa tem de necessidade, onde também podemos ser muito mais assertivos. Ao longo desse tempo, lançamos 3 publicações totalmente segmentadas e especializadas. Então, a primeira foi venda por telefone, onde nós englobamos todo o processo de venda, desde a saudação até o fechamento.
Depois temos a experiência do cliente na prática, que do mesmo jeito nós tentamos abranger todos os pontos da garantia da qualidade no atendimento ao cliente. E por que na prática exclusivamente? Porque nós trazemos cases específicos mostrando as melhores práticas dessa área. Então, o leitor também tem a chance de observar e entender outros cases que não do segmento dele. E por último, o lançamento que nós tivemos agora de vendas e negociações diretas, edição revisada pelo leitor. Estou frisando isso porque foi um trabalho extremamente criativo e interessante que nós fizemos. Você vai comprar o livro e vai, na abertura, já ter as anotações como se o último vendedor tivesse lido. Anotações importantes, com referências específicas, o que facilita e traz uma leveza para o leitor nesse trabalho de estudo, de esclarecimento. Acho que as considerações importantes desse livro é que nós nos baseamos nos 3 fundamentos principais do processo comercial: técnicas de vendas em todos os canais, técnicas de comunicação e técnicas de comportamento, as atitudes vencedoras que todo profissional comercial deve ter para que possa levar o seu trabalho, exercer a sua atividade com qualidade e com excelência, certo? Então vamos começar, vamos direto ao nosso ponto, ao tema do nosso webinar, que tem o título de Segredos da Influência, desvende o perfil do comprador. Por que desse tema? Porque ao longo dos trabalhos que temos feito, percebemos que os vendedores, os colaboradores das áreas de vendas, quando adquirem segurança, adquirem experiência, ficam muito mais seguros. Por um lado, isso é excelente, porque a abordagem flui, né, com naturalidade, mas por outro, engessa-se essa abordagem. E nós vemos quase que o mesmo discurso para qualquer perfil de cliente, né? Então, as mensagens e as intenções que são passadas muitas vezes criam ruídos e, ao invés de aproximar o comprador, o cliente, acaba afastando e trazendo, então, um distanciamento desnecessário. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como a palavra é importantíssimo nesse processo de vendas. Aqui eu tenho 2 frases. O dia está uma droga ou o dia está desafiador. Ora, o dia está uma droga vai trazer para qualquer leitor o quê? Uma visão pessimista, uma visão derrotista, né? Uma visão que traz o obstáculo, tem o foco na dificuldade. Enquanto que o dia está desafiador, apenas com a palavra desafiador, eu já transformo o pessimismo em otimismo. Então eu trago nessa mensagem a persistência, o desafio, a oportunidade de negócio. E é isto basicamente o que acontece nas nossas abordagens, né? Quando a gente não dá importância para a palavra, quando a gente não dá a intenção necessária, a gente acaba criando, então, ruídos na comunicação. Sem contar que, se um perfil, que eu vou mostrar daqui a pouco, ler uma mensagem dessa, vai ter um entendimento completamente diferente de outro perfil. Nós vamos ver daqui a pouco. Ok? E assim, vamos entender que é muito importante isso, a verdade da comunicação está em quem ouve. Então não adianta muitas vezes, né, a justificativa do vendedor. Mas eu quis dizer isso. Não importa o que ele quis dizer. Importa o que o cliente, o que o comprador entendeu. E o que vai contar é a interpretação dessa pessoa. Ok? Então, nós temos que garantir que a nossa abordagem traga palavras, frases e intenções capazes de criar a conexão com esse cliente, o que é muito importante. E veja tantas etapas que a gente tem de oportunidade de acertar ou errar nesse conceito.
engajamento, né? Nós precisamos capturar, né? Eu costumo falar até sequestrar a atenção do cliente logo de início. Então, com uma palavra pessimista, eu afasto. Com outra palavra otimista, eu agrego, eu acolho, eu trago ele para o meu lado. Então, no engajamento, isso é de fundamental importância. O rapport, que a gente conhece como conexão, ok? Então, na hora de conectar com o cliente, eu tenho essa dificuldade também, ou eu corro esse risco de, se eu tratar com superficialidade, com um pouco de negligência e com script totalmente engessado, eu posso, então, passar a mensagem errada para esse comprador. O approach de vendas é a mesma coisa, na apresentação. O approach é o momento em que eu tenho que brilhar os olhos desse meu lead, desse meu cliente, né? E se eu faço uma apresentação desconexa, eu faço com que o meu ouvinte se torne entediado, né? Canse de falar comigo. E tudo aquilo que eu montei, passei para o perfil errado. Script, que também é o fundamental, né? O roteiro de conversa, quando ele é engessado, ele é o mesmo, obviamente, para todos os perfis, diminuindo a minha taxa de conversão e diminuindo a minha probabilidade de resultados. Então, isso vai fazer toda a diferença no momento da venda e no fechamento, que também é outra etapa importante. Então, veja, usar a palavra errada, usar a expressão errada nessas etapas da venda, seja que canal eu estarei usando, vai trazer ruído, vai trazer desconexão com o meu ouvinte, com o meu negociador. Perfeito? Então, vamos entender como é que isso está funcionando na prática. Para que a gente possa, então, falar de comunicação, primeiro eu tenho que falar sobre o quê? Perfil de clientes. Então, eu vou trazer para vocês os perfis que nós definimos como perfis básicos que lidam ou que englobam 90% dos clientes, dos leads com os quais nós negociamos no dia a dia. Você vai encontrar vários rótulos em várias ferramentas de perfil, né, de pessoas e perfil de clientes, mas nós definimos por essas 4, por elas ser as mais abrangentes e englobar todas essas ferramentas. E, ao mesmo tempo, pela nossa experiência em monitoria de ligações, em avaliação de contatos, a gente percebe que também esses clientes no dia a dia estão, de alguma forma, englobados nessas 4 características. Então, vamos lá. Por que essas 4? Autoritário. Nós sempre encontramos um comprador que é autoritário, que ele acaba querendo conduzir, né? Ele quer levar a venda do jeito dele, o contato é ele que quer controlar. Então, ele é motivado para exercer controle e poder. E temos que estar preparados para conversar e conseguir conexão com esse perfil autoritário, certo? Da mesma forma, eu tenho a característica, o perfil do cliente persuasivo. Essa característica traz muito a motivação pelo ego. Então, esse perfil gosta muito de exercer a influência através do ego dele. Ele é o centro das atenções e a conversa, a abordagem de venda, precisa seguir considerando essa questão. Terceiro perfil, equilibrado, né? É aquela pessoa que não quer conflito, quer que tudo saia conforme o combinado, sem improviso, sem desvios, né? O lema dele, a motivação dele é ordem e regularidade. Então, ele vai fechar um contrato, vai fechar uma venda com aquele cliente, com aquele fornecedor que mais se aproximar dessa motivação, né? Que ganhar a confiança desse cliente nesse quesito. E, por fim, temos o técnico, que é aquela pessoa detalhista, né? Pingo nos is, padrões, qualidade, regras, processamentos. Então, essa pessoa
ela tem um distanciamento emocional muito grande, mais do que qualquer dos outros, e para ela é feito conferido, preto no branco, né? O escrito registrado melhor do que o falado. Ok? Então, vejam 4 perfis totalmente diferentes, mas que estão no nosso dia a dia com todas essas características. Então, vamos lá. Definindo um pouquinho mais o perfil de cada um. Autoritário, eles são diretos, assertivos, decisivos e focados em resultados. São práticos e odeiam burocracia. Imagine, então, aquele arquétipo do vendedor falastrão, do vendedor que gosta de contar, gosta de falar, com um cara do perfil autoritário. Não vai ter conexão, né? Ele vai deixar esse autoritário furioso porque está perdendo tempo com um cara que fala demais. E é isso mais ou menos o que eu vejo no dia a dia. O persuasivo, então eles são sociáveis, aqui sim, comunicativos, carismáticos e principalmente se conectam com o elogio. Então, que palavras eu tenho que falar com esse perfil para que eu possa criar uma conexão? Eles gostam de interagir e gostam de ser os centros da atenção. O equilibrado, por exemplo, já são mais estáveis, são pacientes, né? Preferem ambientes e situações previsíveis, valorizam a harmonia nas relações e são resistentes ao estresse. O equilibrado busca um fornecedor para longo prazo. Uma vez que você consegue vender ou criar ou fechar um contrato com o equilibrado, esse fornecedor será deste cliente por longo tempo, a não ser que pise muito na bola, ele vai ser esse fornecedor para sempre, ok? E o técnico busca o quê? Precisão e orientados para conformidade com regras e procedimentos. Como eu falei, são detalhistas e burocráticos, ok? Esse também não gosta de muito blá 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 aqui. Perfeito? Então vamos ver como isso significa, como isso fica no dia a dia. E aí assim, tá, Walter, legal, entendi quais são os perfis, mas como é que eu vou detectar que perfil é esse naquele momento em que eu estou ligando para a pessoa, naquele momento em que eu estou fazendo a reunião, né? É muito fácil eu saber esse conceito, mas e na prática, como funciona? Perfeito? Qual que é a regra de ouro? Observação, escuta, mas uma escuta para compreender, né? Demonstrando interesse pelo negócio do cliente e principalmente a curiosidade, como funciona, né? E como essa pessoa reage às motivações, né? Aos incentivos. Então, o primeiro, padrão de comunicação. Preste atenção nas palavras e frases que o comprador utiliza. Dá um exemplo aqui, o equilibrado usará a linguagem mais suave, mais empática, fala baixo, devagar, enquanto o técnico pode se concentrar em detalhes e fatos, e se você fizer uma brincadeirinha com ele, ele não vai dar a menor intenção e você vai ficar constrangido por essa falta de atitude. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês de palavras para cada perfil. Veja, o autoritário gosta de ouvir termos e expressões que traduzem essa autoridade para ele. Então, se você usar no seu discurso eficiência, resultados, controle, rapidez, assertividade, liderança, performance, proatividade, determinação e desempenho, essas palavras formam uma conexão subliminar com ele. Então, sem ele perceber, ele vai estar gostando da sua abordagem, só por ter se espelhado nessas palavras que para ele são importantes. Ao mesmo tempo, o persuasivo quer ouvir o quê? Oportunidade, sucesso, inovação, vantagens, empolgação, inspiração, motivação, persuasão, entusiasmo e impacto. Ok? Porque isso traz ele o quê? Para o domínio, para o elogio, para ele se sobressair sobre os demais. Já o equilibrado, não. O equilibrado quer ouvir termos como confiança, harmonia, colaboração, apoio mútuo, empatia, compreensão,
equilíbrio, comunicação, tranquilidade e apaziguamento. Todas essas palavras vão criar uma conexão forte com esse perfil equilibrado. E o técnico, né? Detalhamento, precisão, processo, análise, confiabilidade, clareza, exatidão, metodologia, soluções e efetividade. Vejam, pessoal, eu ouço, vejo profissionais comerciais, de vendas, de atendimento, usando qualquer discurso ou o mesmo discurso mecânico com esses 4 perfis. Que tipo de conexão eu vou ter, né? Que tipo de resultado eu vou ter? Às vezes eu tenho uma taxa de conversão ou uma taxa de sucesso em 1/3 ou 1/4 do que eu poderia ter, só usando a ferramenta da comunicação, né? Só usando, falando aquilo que o meu interlocutor quer ouvir. Ok? Vamos em frente. Vou trazer para vocês, então, alguns termos e expressões para trazer um pouco mais de didática e esclarecer isso que eu estou dizendo. Então, com o autoritário, como é que você tem que personalizar a sua abordagem? Seja direto e seja eficiente, objetivo, né? Fale sobre resultados, metas e desafios. Não divague, né? E não vá contar a história de como o produto foi inventado em 1967, ok? Mostre como seu produto ou serviço pode ajudá-lo a atingir o objetivo dele. Entenda qual é a demanda, a dor do cliente. E respeite sua impaciência, estando preparado para tomar decisões rápidas, respostas rápidas, ok? Vai aqui um exemplo de comunicação eficaz com essas pessoas. Então, vamos direto ao ponto, seu tempo é valioso, né? Outra frase, veja como o nosso produto pode aumentar os seus lucros rapidamente. Se você decidir agora, podemos começar a ver resultados imediatamente. Qual sua meta exata? Então, veja que, obviamente, né, as palavras aí em negrito vão trazer essa conexão, vai despertar o interesse do autoritário. Ao passo que, se você usar isso com o equilibrado, vai prejudicar a sua abordagem, vai criar ruído para comunicação. O persuasivo, como você tem que agir? Ser sociável, construir um relacionamento amigável. Isso significa que, às vezes, você está na ansiedade, querendo bater meta, correndo, ligar para 500 mil pessoas em um dia. Com esse cliente, você vai ter que parar tudo e ouvir. Então, você vai ter que exercer a paciência, exercer a tolerância, né? Mostrar interesse, que muitas vezes o vendedor está focado na venda e não no cliente. Ele quer tirar o pedido, quer só ouvir o ok. Porém, para ouvir o ok, principalmente do persuasivo, existe uma viagem aí de tolerância e interação que precisa ser feita, né? Então, escutar atentamente, compartilhar histórias e experiências. Aqui funciona muito aquele espelhamento. Por exemplo, a pessoa fala, olha, eu fui ontem na concessionária e comprei um carro novo elétrico. Qual é a minha resposta? Uau, você foi ontem na concessionária e comprou um carro novo elétrico? Ou seja, eu estou repetindo a frase que ele me disse, mas com uma entonação diferente que demonstra o meu interesse pelo que ele está falando. Isso é fundamental para criar essa conexão. Ele vai achar que eu estou interessado e estou respeitando a opinião dele. É lógico que você não pode fazer esse espelhamento na conversa inteira, né? Porque aí fica na cara que você está fazendo alguma coisa desinteressada. Mas usando esse espelhamento estrategicamente, você cria uma conexão, a pessoa vai sair da reunião com você ou vai sair da ligação falando, nossa, esse Walter é super legal, hein? Puxa, demonstrou interesse, falou comigo, conversou de igual para igual, putz, adorei esse cara. Ok? É isso que a gente quer ouvir.
Então vamos lá para os exemplos. É ótimo conhecê-lo, estou animado com essa parceria. Vamos ajudá-lo a tornar seu negócio ainda mais bem-sucedido. Nossa solução faz maravilhas para a reputação de nossos clientes. Imagine como você pode impressionar. Quando eu uso essas palavras, o persuasivo se sente com o ego massageado e com a oportunidade de se sobressair pelos demais. Vamos para o equilibrado agora, né? O equilibrado, seja paciente, mostre empatia, adapte o seu tom de voz, né? A gente está acostumado na ansiedade, na correria. Eu, por exemplo, falo muito alto, falo muito rápido, às vezes eu tenho que diminuir o meu tom de voz, diminuir o meu ritmo, se eu quiser me conectar com o equilibrado. Certo? Concentre-se aqui na construção da confiança. Cada frase, cada expressão, cada gesto, porque a gente também tem o body language na interação presencial, né? Então, o seu gesto vai demonstrar empatia, simpatia ou antipatia. Respeite sua necessidade de tempo para tomada de decisões. Esteja ciente de seu entusiasmo, mas não pressione demais. Né? Então, frases como: obrigado por dedicar seu tempo para nos conhecer, estamos comprometidos em construir um relacionamento sólido e duradouro com sua empresa. Temos excelente reputação de confiabilidade e estabilidade. É tudo o que ele quer ouvir. Okay? Somos um dos líderes deste segmento. Queremos ser seu parceiro de confiança a longo prazo. É tudo que ele espera de um fornecedor. Fazendo isso, você vai ganhar e pular etapas no processo de venda e de fechamento. Ok? Vão deixando suas perguntas, as suas dúvidas no chat para que a gente, no final dessa apresentação, a gente possa, então, conversar, interagir e tirar dúvidas a respeito, ok? E o perfil técnico, ok? Aqui você precisa ser preciso, detalhado em sua comunicação. A resposta tem que estar na ponta da língua. Não pode ter titubeio. Além de estar na ponta da língua, tem que ter documento. Então, trabalhe nos argumentos com fatos e dados, né? Então, vale realçar, por exemplo, os certificados que a empresa tem, as aprovações que ela recebeu, os reconhecimentos do mercado. Tudo isso é ferramenta para que você possa conquistar o perfil técnico. Okay? Esteja preparado para responder as perguntas detalhadas e fornecer documentação necessária de tudo que ele pedir. Aqui a conversa tem sempre que ser registrada. Okay? Terminou a reunião, é um e-mail falando: conforme conversamos, fizemos assim, 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 vamos fazer assim, 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 para que depois não tenha nenhum mal entendido. Óbvio que registrar, a gente tem que registrar com todos os perfis. Porém, com o técnico, isso é obrigatório. E cuide de ter um distanciamento emocional. Nada de se aproximar demais, nada de trazer situações pessoais com essa pessoa. A única exceção é, por exemplo, se você sabe que esse perfil técnico gosta de Fórmula 1, por exemplo. Você já vai para a reunião sabendo que ele gosta de Fórmula 1. Então, você pode, no meio da conversa, trazer informações sobre Fórmula 1, sobre a última corrida, sobre o comportamento das empresas, né? Das fabricantes, das marcas e também dos pilotos. Trazendo isso no detalhe, você consegue uma conexão. Mas as frases principais com esse tipo de perfil eu trouxe todos os detalhes técnicos e documentação para sua análise. Se tiver alguma pergunta, estou aqui para fornecer esclarecimentos. Nossa empresa é dedicada a garantir que todos os aspectos de conformidade sejam atendidos em nossos produtos. Imagine falar esse texto para o autoritário. Eu já ouvi frases do tipo: filha, você vai chegar no final?
Nós vamos terminar essa conversa? Porque a vendedora, nesse caso, estava indo para esse lado com um autoritário que não tem tempo para perder com esses detalhes. Né? Quem vai ver isso é o comprador dele, quem vai ver isso é o usuário da fábrica depois. Agora ele quer saber de preço, resultado e prazo. Ponto. Perfeito? Pessoal, fica claro para vocês a importância desse perfil, de nós trabalharmos com cada perfil e criarmos uma abordagem estratégica pensando em cada um? O que eu sugiro para vocês, por exemplo, é o que? Vocês criarem e começarem a usar lentamente, usar essas abordagens lentamente, para que vocês consigam praticar e entender o processo. Certo? Com o tempo, você vai fazer isso de forma super automática, mas vai saber a diferença entre um perfil e outro e que frases você deve falar para um perfil ou outro perfil. Perfeito? Continuando. A outra forma, né, de a gente detectar o perfil do comprador. Se estamos numa reunião presencial, o body language vai nos identificar com quem estamos falando, né? O corpo fala, precisamos entender a linguagem corporal. Vou trazer alguns exemplos aqui. O autoritário, veja a imagem do autoritário, que interessante. Postura ereta e assertiva, contato visual forte e direto. Você não pode desviar o olhar, porque ele está querendo isso, né? Ele quer exercer o poder. Então, seja firme no seu olhar, firme no aperto de mão e direto nas palavras. Certo? Movimentos rápidos e energéticos ele possui. Então, ele vai querer que você fale logo e vá para o final. Ok? Com essa ferramenta de comunicação, se você conseguir a conexão, você consegue ficar 2 horas com esse perfil. Mas você tem que estar atento a criar essas conexões logo no início, usando as palavras certas. Certo? O persuasivo, olha que barato. O persuasivo é muito mais sorridente, ele é aberto, né? Gestos expansivos e expressivos. Ele vai convidar você para tomar café, ele vai levar você para conhecer a fábrica, ele vai contar da festa de aniversário da filha dele no último final de semana, certo? Então ele vai querer te seduzir, na verdade, né? Tom de voz entusiasmado e expressivo, contato visual caloroso e amigável. Essa pessoa, ela é uma conquistadora, né, contumaz, vamos dizer assim. Qual que é o seu papel? É entrar na dança. Não corta essa pessoa, não fala para ela, olha, então vamos seguindo aqui a nossa conversa comercial. Não, entre na dança e elogie, e comente, e faça o espelhamento, que você vai se dar super bem. Claro, essa reunião pode demorar 3 horas, né? De tanta empolgação que tem essa pessoa às vezes. Mas vai valer a pena, porque aí a conexão está feita. Certo? O equilibrado já diferente, tem uma postura mais tranquila e relaxada, vai falar pouco, vai ser moderado, né? Um tom de voz mais baixo, tranquilo, e tem um contato visual amigável e gentil. Então ele é mais até humilde, vamos dizer, no que se refere a body language, né? A linguagem corporal. Ele também é mais disponível para a conversa. Então você tem um pouco mais de liberdade aqui de conversa, de apresentação, de exposição e etc. E o técnico não, o técnico é essa cara amarrada mesmo que ele tem. Ele está ali com os braços cruzados e com a cara de desconfiado, porque é esse o perfil dele. Então ele tem uma postura atenta e concentrada, contato visual focado e observador, né? O tom de voz dele é moderado e controlado. Usa linguagens técnicas e é mais preciso na conversa. Expressões faciais neutras e pensativas. Ok? Então, fale a linguagem dele. Não perca tempo com atitudes de um persuasivo ou com a arrogância de um autoritário. Ok? Traga para ele disponibilidade de informações.
Aqui você vai ter que se provar para esse perfil. Falar para ele, eu conheço, eu sei, eu tenho como te provar esse conhecimento, né? Para ele ter segurança e estar garantido que ele está tomando a decisão certa. Em todos os casos, conquistou a conexão, né, a confiança dessas pessoas, neste caminho de abordagem, está fechado. A probabilidade de você aumentar os seus resultados, a probabilidade de você atingir níveis de fechamento e conversão aumenta exponencialmente no momento em que você começa a usar essa ferramenta de comunicação persuasiva. É bom que a gente esqueça aqui de gatilhos mentais, ok, pessoal? O gatilho mental, ele nivela todo mundo, ele quer trazer o senso de oportunidade. Então, quando eu falo é só até sábado ou é só amanhã, eu estou falando com todos os perfis. Então, eu estou jogando e atirando para qualquer lado. O que eu estou sugerindo para vocês, não, é ir no detalhe e falar com cada um do jeito que ele quer ouvir e do jeito que ele gosta de conversar. Isso é o one-to-one. Vamos em frente. Outras formas de reconhecer esses perfis, né? É importante fazer sondagens. Vendedor, em sua, não sei se maioria, mas em grande parte, odeia fazer investigação. Já quer ir direto para oferta, desconto e fechamento, porque é muito mais rápido e dá menos trabalho, né? E em algumas situações é muito efetivo, principalmente quando você já está com o cliente dentro da sua carteira, o cliente ativo, né? E que você já tem intimidades. Aí faz isso por WhatsApp, quanto que você quer, tá aqui a quantidade, o preço, etc. Mas para conquistar novos clientes, para reter ou recuperar clientes, essas técnicas são fundamentais. E a sondagem é uma delas. Fazer perguntas abertas, né? Usando o que, usando quando, como, exemplifique, me dá mais informações. Essas expressões e essas palavras vão fazer com que o seu interlocutor se explique, né? Seja didático para que você possa entender todo o processo. E aí, de novo, escutar para compreender faz parte fundamental do processo. Se você faz as perguntas, mas não liga para as respostas, você está dando um tiro no pé, né? Estilo de tomada de decisão. Entenda como a pessoa conduz ou se deixa conduzir durante o contato. Se ela interage ou se ela espera que você a conduza para o fechamento, né? São variações importantes na tomada de decisão desses perfis. E reações a respostas, né? Avalie a intenção por trás das respostas, né? Aquele famoso, olha, não tenho interesse. Não tem interesse por que será? Porque ele está fechado com o concorrente, porque ele não precisa do produto, porque ele não gosta de nós como fornecedores, não gosta da nossa empresa, não gosta da nossa marca, ou porque não gosta de conversar comigo, né? Eu sou chato, eu falo demais ou eu falo de menos, e ele então prefere não tomar essa decisão. E o equilibrado, por exemplo, não vai ter interesse porque ele com certeza tem um fornecedor da confiança dele e ele não vai abrir mão disso, né? Então, não ter interesse não é justificativa para que a gente abandone a venda. Tudo bem? Reações e respostas. Avalie a intenção por trás das respostas, ok? Algumas pessoas têm a intenção com uma resposta ou a mesma resposta com outra intenção. Precisamos estar atentos a essa questão. Então, deixa eu te dar aqui abordagens usuais de cada cliente, de cada perfil com esse tipo de característica. O autoritário, por exemplo, vai chegar em você
ou num telefonema, ou numa frase, ou no meio da reunião. E preciso que esse projeto seja concluído rapidamente e com eficiência. Então, com essas palavras, o autoritário já demonstra quem ele é. Quando você ouve isso, você já fala, tá, então estou falando com um autoritário, vou usar esse tipo de abordagem. É assim que a gente precisa pensar, ok? O persuasivo vai chegar para você com frases do tipo, olha, estou animado para trabalharmos juntos e tornar esse projeto um grande sucesso. Né? Confio em sua equipe para trazer criatividade e inovação a este projeto. Então, todas essas expressões vão traduzir a intenção e o comportamento desse cliente. O equilibrado, por exemplo, quero garantir que esse projeto seja realizado de maneira tranquila e sem complicações. Né? Então, tem vários exemplos aqui que eu trouxe, pessoal, para vocês terem noção da variedade e da amplitude dessa ferramenta. O técnico gostaria de discutir os detalhes técnicos e as especificações desse projeto antes de prosseguir. Né? Então, veja como é fácil você identificar já na abordagem inicial. Já na primeira pergunta, olha, como é que eu posso te ajudar? Ou qual a sua expectativa? O que você está buscando? Certo? A resposta dele vai já te trazer como você deve montar a abordagem para esse cliente. Vamos em frente. Aqui, as saudações iniciais que nós podemos usar para com esses clientes. Então, com o autoritário, olá, Walter, estou aqui para apresentar o nosso produto focado em eficiência e resultados. O persuasivo, e aí, Cíntia, estou empolgado para te mostrar nosso produto incrível, cheio de novidades. O equilibrado, oi, Janaína, nosso produto... Certo? Aqui tem todo um composto, tanto de tom de voz, quanto de uso de palavras, gestos e intenções. Perfeito? E as respostas, né? Como a gente pode trazer respostas para as demandas desses clientes. Para o autoritário, compreendo sua visão. Né? A gente está falando amém para o autoritário. E estou aqui para ajudar a implementá-la com eficiência. Para o persuasivo, né? Nossa, admiro sua energia e entusiasmo com o projeto. Vamos tornar isso possível juntos. O equilibrado, entendo a importância da estabilidade e confiança. Vamos garantir que tudo ocorra da maneira tranquila, ok? Estabilidade, confiança e tranquilo, pronto, ganhei o equilibrado. E o técnico, aprecio sua abordagem analítica e meticulosa. Vamos garantir que todos os detalhes sejam considerados. Maravilha, né, pessoal? É simples, mas é difícil, né? No primeiro momento. E então, eu sugiro que vocês criem roteiros específicos. Pense naquele cliente, com certeza eu estou trazendo aqui essas questões e você está pensando, aquele lá é autoritário, aquele outro lá é persuasivo, é verdade, ele é assim. Aquele lá é mais equilibrado. E eu tenho cliente técnico, nossa, super difícil de falar com ele. Então vejam, vocês já na tua mente, tenho certeza... confirma para mim, eu tenho certeza que vocês já estão pensando nos clientes do dia a dia. E isso é legal pra caramba, porque você já sabe com quem começar a praticar essas ferramentas. Ok? Então isso me deixa assim, entusiasmado para ver a prática que vocês vão ter em relação aos seus clientes e o sucesso que vocês vão começar a perceber nas suas abordagens de venda e principalmente nas taxas de conversão e resultado. Ok? Espero que vocês alavanquem os seus resultados, ganhem muitas comissões nesse sentido. Beleza? Aí, vamos agora. Então, aqui a gente tem essa parte do perfil de clientes, né? Agora nós temos o quê? O perfil de vendedores. Que tipo de vendedor você é? Já pensou nisso enquanto eu estava falando? Você é o que? Autoritário? Você é mais equilibrado? Que tipo de vendedor você é?
né? Então, olha, os vendedores autoritários geralmente usam abordagem de impacto. São altamente focados em resultados e metas, dispostos a assumir riscos para alcançar os seus objetivos, né? Então, como é que é o fechamento de venda de um vendedor autoritário? Ele pede a venda constantemente. Ele é o cara que vai, faz oferta, vende de impacto, oferece desconto e bola para frente. Certo? Agora, essa abordagem do vendedor autoritário funciona com um equilibrado, por exemplo? Funciona com um técnico? É nisso que a gente tem que pensar. Eu sei que vocês devem estar pensando, por exemplo, mas eu uso essa abordagem e dá certo. Só que vamos fazer conta. Com quantos por cento da sua carteira de novos clientes isso dá certo? Quantos por cento das abordagens você está conseguindo converter em venda, tendo essa abordagem autoritária como a principal e a sua única abordagem? É isso que eu quero que vocês reflitam. Não estou dizendo que está errada, mas estou dizendo que não é só ela. Persuasivo, né? São mais sociáveis. Os vendedores persuasivos, eles têm longos contatos, o telefonema dele é longo, as reuniões são longas, ou seja, a intenção é criar relacionamentos fortes e usar abordagens consultivas. Ele é o vendedor consultivo, que é o tipo de venda, na maioria dos segmentos, mais usual, ou seja, passar pelas etapas da venda, ok? Habilidosos em persuadir os clientes e tomar decisões. É sempre amigável e otimista, né? Então, para o fechamento da venda, a curva de fechamento dele é um pouco mais longa, né? Ele vai demorar mais tempo, né? O relacionamento e o atendimento que ele passa para esse cliente é mais importante até do que o fechamento da venda. Então, ele precisa aqui estar equilibrado. Não pode demorar demais também para levar a pessoa para o fechamento. Nós temos grandes vendedores com dificuldades de pressionar o cliente para fechar a venda. Tudo bem? O técnico, são técnicos e burocráticos, né? São precisos e meticulosos, garantem que os processos sejam seguidos à risca, e essa abordagem é essencial em vendas que exigem conformidade, regulamentações ou especificações técnicas. Esse vendedor é importantíssimo nos processos de licitação, por exemplo. Então, o líder que quer montar uma equipe de vendas diversificada deve pensar nesse tipo, né, nesse perfil de vendedor técnico para usar nesses projetos de licitação. Fechamento. Podem ser rápidos se todos os documentos estiverem em acordo, mas em grande parte podem se perder na burocracia. E por último, o vendedor equilibrado, né? Priorizam a conexão, confiança, fidelidade. Ele é até mais difícil, esse vendedor, de buscar novos clientes. Ele geralmente tem uma resistência de captar novas fontes, né, de leads, de clientes. Ele gosta de ficar na carteira, atender essa carteira já conquistada, manter essa conexão, que ele já conhece, que ele confia, e aí fica tudo tranquilo. Quando ele vai para vendas novas, então a curva de decisão dele possui várias etapas, entre reuniões, almoços, telefonemas e às vezes várias áreas que ele vai visitar. Certo? Então, esse vendedor precisa de acompanhamento da liderança, por exemplo, para cutucá-lo a buscar coisas novas. Sozinho, eu acredito que ele não vá atrás de novidades, né? Ele é conformado. Não é que ele é acomodado, não é isso, mas ele gosta de pisar aonde ele conhece, né? Não gosta muito de novidade. Pessoal, é isso. Gostaram? É importante? Entenderam que é bem interessante você estar atento a esse tipo de assunto, de ferramenta e de atenção? Vou trazer para vocês aqui, então, um resumo. 1. Identificar o perfil comportamental dos seus leads.
Adequação entre a abordagem e o perfil do seu comprador. Planejamento e estratégia no uso da comunicação. Não pode haver improviso, turma. Legal? Atenção ao uso de palavras, termos e frases para se conectar ao seu contato. Saber ouvir, observar e demonstrar interesse é fundamental. É aqui que você vai, então, conseguir transformar a sua abordagem em personalização. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Adorei estar passando essas informações. Espero que tenha sido útil para vocês. Ok? Vou abrir agora para a gente interagir. Vamos lá? Vamos responder algumas perguntas aqui. A Yasmin Alves mandou. Alguma dica valiosa para um consultor de vendas que mudou de segmento? Estou iniciando minhas prospecções e abrindo uma carteira de clientes. Obrigada. Perfeito, Yasmin. Você que mudou de segmento, a sugestão que eu dou para você é, primeiro, domine o novo produto. Entenda todos os detalhes, todas as informações técnicas e também conheça o seu público-alvo o máximo possível. Nesse sentido, se você conseguir ter o repertório necessário que te dê segurança, você toca essa nova atividade com o pé nas costas. Te desejo sucesso aí nos seus novos empreendimentos. Sim. Pessoal, então eu vou aqui para, se vocês quiserem interagir, se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou aguardar mais um pouquinho para que a gente possa, se quiserem, esclarecer algum detalhe aí para vocês, tá bom? Estou aqui à tua disposição. Ok, então, pessoal. A Irineu Curtulo mandou. Walter, pela sua experiência, a taxa de conversão atualmente em vendas pelo telefone está em quantos por cento? Irineu varia muito de segmento para segmento e do tipo de carteira de clientes, né? Por exemplo, a captação de novos para a indústria pode variar de 13% a 25%, né? Com variações dependendo do segmento. Aquelas, por exemplo, para retenção de clientes, então ações em que eu quero recuperar ou reter o meu cliente, costuma ser pelo menos de 25% a 30%, eu já vi chegar a 40%, 45%, dependendo do treinamento em que a equipe de vendas possui, né? Então, isso eu não consigo te precisar porque é muito diversificado. O que é legal tá bom, estou em 13%, o que é que eu posso fazer para aumentar? Ou o que é que eu estou deixando de fazer, onde eu poderia ganhar mais clientes e aumentar essa taxa de conversão? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Muito bom. Rosângela Silva mandou. E qual é a melhor estratégia de apresentação para envio, quando ainda não temos contato com o comprador?
Perfeito, excelente, Rosângela. A melhor estratégia de apresentação para envio, quando você ainda não tem contato, é buscar o contato ou presencial ou telefônico. Por quê? Porque esses dois canais te permitem persuasão, né? O WhatsApp, por exemplo, me manda aí o seu documento, me manda aí as suas informações. Você manda para o WhatsApp e ele não permite a interação. Quando você liga para ele, né, para o seu lead, fala, olha, eu sou o Walter, quero te conhecer, tô ligando para me colocar à disposição. Você já cria conexão e consegue envolver, vamos dizer, seduzir essa pessoa, e aí sim, mande uma apresentação, porque você já iniciou essa conexão. Ok? O Fábio Luiz. Vamos lá, Fábio. Em prospecção porta a porta, como chegar no comprador de uma forma mais assertiva? Normalmente eles nunca nos recebem no primeiro contato presencial. Verdade, né? Qual que é o motivo disso? Assim como vocês treinam para vender, eles treinam para comprar. Então faz parte da tática do comprador te dar uma canseira. Às vezes você fica esperando, eu tenho empresas assim do varejo, atacadista, por exemplo, que faz você esperar 3, 4 horas numa sala, sem café e sem água e sem ar-condicionado, às vezes. Aí você fala, nossa, que horrível, né? Vou embora. Ele está ali tentando te tirar do equilíbrio, né? Tentando te desestabilizar para conseguir negociar melhor com você. Então, a dica, fique firme no seu propósito, né? E ceda quando você entender que deve ceder, né? Não ceda facilmente, só porque ele está usando essas estratégias. Quando ele faz isso, ele quer o quê? Que você se submeta a ele, né? É isso que o comprador é treinado para falar. A primeira frase do comprador, qual é? Tá caro. Primeira frase, 100%, todos eles são assim. E eles vão pressionar você na medida que você vai cedendo para ver até onde é o seu limite. Portanto, não dê desconto facilmente. Mais alguma, pessoal? Irineu pergunta de novo. Quando um cliente está sendo bem atendido por um concorrente, como devemos abordar e buscar uma oportunidade? Perfeito, Irineu. Ótima pergunta essa, né? Bastante difícil esse processo. Imagine que é um trabalho de conquista, né? No livro Técnicas de Abordagem do FBI, né? Ele ensina a fórmula de criar amizades. Então, ele ensina a fórmula de você conquistar aquela pessoa, aquela oportunidade que você está querendo trazer para você. Então, a fórmula é muito fácil. Primeiro, se mantenha em contato, presente, né? Regularmente. Então, toda semana, mande um contato, mande um conteúdo, mande uma informação da empresa, mande uma oferta, ok? Vá mostrando o ganho de concorrentes, o ganho de mercado, onde ele está inserido. A sua curva de decisão e de conquista desse cliente é mais longa. Às vezes você vai demorar 6 meses, até 1 ano, né? Mas o que acontece? Sempre tem aquele momento em que ele vai precisar de um outro fornecedor, ou porque atrasou o fornecedor dele atual, ou porque ele atrasou, porque pisou na bola, ou porque não tem o material. O importante é que você esteja no mindset dele, porque na hora que isso acontecer, ele lembre de você. E se você ficar distante, não adianta falar, liga para mim quando precisar, esquece, ele não vai ligar. Francis Santos perguntou, referente à venda de serviços, uma venda que precisamos desenvolver muita confiança com o comprador e sendo uma venda mais morosa, como performar? Exatamente como a gente conversou aqui, né? É um cliente, né? Uma venda de serviços e que precisa desenvolver a confiança com o comprador, né? Então, nós vamos estabelecer
O importante, Francis, é criar conexão. Dependendo do perfil, né? Se é um perfil técnico, como é que você vai criar conexão com esse perfil técnico? Fatos e dados. Olha só como a gente está conseguindo. Olha quantos por cento o nosso cliente do seu segmento tem conseguido. Veja como está a evolução do mercado no seu setor. E traga para ele fatos e dados sempre, né? Já com o equilibrado, você vai criar a confiança, né? A estabilidade. Olha como os processos comigo são desenvolvidos de forma a te garantir toda a comodidade, todo o conforto, entrega no prazo, serviço de qualidade, produtos entregues no momento certo, da forma certa, né? Então, o nosso atendimento é excelente, o pós-atendimento funciona, pode ligar agora, né? Trabalhe essa confiança. Então, pense que cada um dos perfis vão exigir um tipo de abordagem sua, ok? A Andrea Pôncio perguntou: após o envio da proposta ao cliente, o cliente não responde mais. Qual a melhor estratégia para fazer com que ele me responda? Eu entendi. Lê para mim de novo. Depois que eu enviei a proposta para o cliente, ele não responde mais. Qual a melhor estratégia para que ele me responda? Isso dá uma raiva, né? Quando a gente passa a proposta e o cliente não responde mais. Primeiro, acho que tem um trabalho antes de mandar a proposta. Você entender a situação, a intenção do cliente, para você se precaver. Então, me manda uma proposta aí, que nem acontece comigo. Me manda uma proposta de treinamento para 10 pessoas daqui a 10 dias aqui em São Paulo. Não mando. Vou ligar. O que é que você precisa? O que você está pensando? Quais são as dificuldades? Qual é a sua expectativa? Com a justificativa de que eu quero personalizar o contato, né? E aí entender qual é essa necessidade. Muitas vezes você vai pedir essa reunião, ele não vai fazer e vai esquecer de você, porque a intenção dele era uma intenção negativa. Querer, por exemplo, às vezes o comprador precisa ter 3 orçamentos. Ele já tem o orçamento daquele que ele quer, mas precisa apresentar para o chefe outros 2. Então ele sai pedindo orçamento à torta e à direita, e nem se você tiver mais barato, nem se você for o melhor, ele vai fechar com aquele. É o bendito do comprador equilibrado, né? Ele tem confiança naquele, vai fazer só com aquele. Então, antes de você mandar a proposta e ficar pedindo, pelo amor de Deus, resposta, procure sondar melhor e fazer uma investigação, um diagnóstico antes, para você sacar qual é a intenção dele, tá bom? Mas você não vai estar isenta de passar por essas situações, porque eu passo com certa regularidade. Andréa Pôncio tem mais uma pergunta? Não, acho que é isso, né? Pessoal, então é isso. Puxa, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Fábio Luiz tem mais uma aqui. Como vencer objeções em negociações? Estando munido de repertório, Fábio. O cliente só vence a objeção se a gente não estiver preparado para responder. É como eu falei para você. Não tenho interesse, né? Então vamos perguntar por que não tem interesse. Muitos vendedores falam, então tá bom, se você não tem interesse, fica aí com o meu telefone e qualquer coisa me liga. Não desista da venda. Você não tem interesse por quê? Deixa eu entender, né? E aí, então, você identifica e tenha as respostas programadas. A gente perde negociações não por objeções, mas por não estar preparado para as respostas. Então, procure fazer um book de objeções. Por exemplo, tem lá, quando o cliente disser não tem interesse, que perguntas e como é que eu tenho que conduzir? Quando o cliente disser, tá caro, como é que eu tenho que falar
quais são os argumentos que eu tenho que usar. Deixa isso tudo preparado para você estudar e saber o que responder, né? Só que isso é atualizado, então vai ter clientes que você vai conseguir outros tipos de argumentos. Então, vai atualizando o seu book de objeções, mas tenha ele formatado, tá bom? Vamos para a última? Para a última, então, agora, pessoal. O preço está acima do resto do mercado. Como eu trato essa objeção? Problema de preço é terrível, né? Eu sempre tive a dificuldade, o benefício, né? E a dificuldade de trabalhar com produtos de alta renda. Então, era um cartão Plus, Platinum, Master, era vender serviços de grande custo, né? O que a gente precisa sair é do preço, né? Cliente não compra preço, ele compra benefício, ele compra diferencial. O que você deve bater, esquece preço, fala para ele, pera, né? Você está me comparando com quem? Qual é o fornecedor? Por quê? Porque eu entrego qualidade, porque eu tenho esses diferenciais, porque eu tenho esses benefícios. Mas precisa bancar isso, porque quem ensina o comprador é o próprio vendedor. Se eu cedo facilmente, ele vai me pedir desconto sempre. Se eu falo não da primeira vez, da segunda ele vai falar, opa, com o Walter é um pouco mais difícil, deixa eu tentar usar outras táticas. Mas você tem que entender que se ele quiser comprar de você, ele vai pagar mais caro. Isso é muito importante você entender. O cliente não compra preço, compra valor, compra o que você entrega, tá bom? Então, pessoal, preciso terminar agora definitivamente. Muito obrigado a todos vocês. Gostei bastante de participar aqui. Espero que tenha sido útil. Contem comigo aí nos canais de contato para o que vocês precisarem, tá bom? Então, um abraço, muito sucesso para vocês. A gente já está preparando outros webinários para daqui a um tempinho. E se vocês quiserem até sugerir o tipo de assunto, o tema que vocês gostariam que a gente trouxesse, excelente. Dá sugestão aí que a gente monta a conversa e vem bater papo aqui com vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.